Boa noite a todos os irmãos. Que as bênçãos do Mestre Jesus se derramem sobre todos nós. Bênçãos de paz, bênçãos de luz e bênçãos de harmonia. Então, o tema de hoje, ele está muito voltado a o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, mas também que deve nos acompanhar por toda a nossa existência, que é o equilíbrio e vigilância. Porque o nosso planeta, ele está vivendo um período muito intenso de turbulências, sejam elas psicológicas, sociais, espirituais, emocionais. Todos nós estamos sendo atingidos por todos os tipos de aflições ou conflitos que a gente presencia. Então, este período que nós estamos enfrentando é um período em que é necessário que todos nós tenhamos o máximo de cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações e também com os nossos pensamentos, porque aquilo que nós vibramos, nós atraímos. E o nosso planeta, ele passa por um período de tamanha agitação que muitas vezes as pessoas nos interpelam, nos perguntam: o que está acontecendo? O que está acontecendo que as pessoas estão assim, sem paciência, sem tolerância, sem empatia entre elas? É verdade, realmente. O planeta e os seres que o habitam, que somos todos nós estamos em uma fase de mudança profunda. E toda mudança, toda transformação, ela traz um pouco de caos. Quando a gente reforma a casa e a gente está lá dentro, a gente vê o quanto de sujeira, né? E causa naquele momento. Então imagine uma fase de profunda mudança no nosso planeta. Então a fase da transição planetária em que nós estamos passando, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele apareceu para o Divaldo e ditou um livro, e nesse livro, de nome Transição Planetária, ele faz uma observação. Estamos no limiar da grande transição, em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então nós estamos neste momento de tantas turbulências e transformações, porque nós vamos passar para um momento melhor. E que Deus permita que estejamos lá todos juntos. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento, mas gradual, porém impostergável. É o momento, não tem mais como voltar atrás. As tragédias naturais fazem parte desse processo, pois têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual. Expurgo, isto é, aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal serão afastados do nosso planeta para que nós possamos atingir esse planeta de regeneração. Eles passarão algum tempo em outras esferas, porque nós sabemos que não é só o planeta Terra que é habitado. Jesus já dizia que há muitas moradas na casa do meu Pai, e essas moradas são todos os planetas em que ou já estivemos ou poderemos estar, além da Terra.
Então eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor, do bem, até que tenham condições de retornar ao planeta para dar o seu contributo. Esses espíritos violentos, refratários ao bem, eles vão ter que se melhorar para retornar. Até que conheçam os mecanismos e razões de ordem superior em favor das mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética e à natureza, transformando o homem num ser integral, consciente dos seus deveres para com Deus, para consigo próprio e para com o próximo. Jesus já nos dizia para fazermos ao próximo aquilo que queríamos para nós. E nos dizia também que amássemos o próximo como a nós mesmos. Então, Manuel Filomeno de Miranda, vem reforçar tudo aquilo que o Mestre já nos disse há 2000 anos. E Jesus ainda nos diz, como nosso governador planetário que ele é, que ele está dando oportunidade a todos os espíritos que se encontram na espiritualidade, sejam os que estão no umbral, ou aqueles que estão nas trevas, ou ainda aqueles que estão na erraticidade, que estão vagando, né? Para que reencarnem e auxiliem a transição, com a modificação das suas atitudes e dos seus pensamentos, dando oportunidade de reerguimento perante os seus erros. Então Jesus está dando a última chance a esses espíritos violentos, a esses espíritos refratários ao bem. Por isso nós estamos vivendo este momento tão difícil. Nós estamos recebendo entre nós esses espíritos para uma última chance antes de irem para um outro planeta. Oportunidade esta que muitos estão jogando fora. Por quê? Através da rebeldia, da insistência em padrões vibratórios nefastos e ações no mal, no ódio, na corrupção, na violência, como nós vemos todos os dias nos noticiários, quando a gente se detém em olhar as notícias, seja na televisão ou seja nas redes, né, da internet, nós vamos ver noticiários tristes. Então, quando o Divaldo nos fala nesse livro, que foi ditado por Manuel Filomeno de Miranda, do expurgo daqueles espíritos calcetas e que são refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, são esses espíritos que, convidados à reforma íntima, recusaram a oportunidade. Mas eles estiveram ou ainda estão, muitos deles entre nós, causando todos esses problemas que a gente enfrenta diariamente. Violência, desrespeito às leis, guerras, intolerância, ataques à família, ataques à vida, a liberação ao aborto, as agressões ao nosso planeta, seja ao ar, seja ao mar, seja à terra, tudo aquilo que nós vemos de agressão aos animais, à natureza em si. E ele nos fala do expurgo, porque esses nossos irmãos que ainda não aprenderam a amar, mas um dia aprenderão, todos nós estamos destinados ao amor do nosso mestre e ao amor do nosso Criador. Eles serão exilados então em planetas inferiores, porque eles tiveram a oportunidade de arrependimento e não aceitaram. Então eles vão para esse expurgo. Então, ao retornar à espiritualidade, eles vão passar algum tempo em outros planetas, aprendendo então essas leis que eles trarão também para nós, para auxiliar
nesse processo de regeneração do planeta, vão dar o seu contributo. E neste período, então, que nós nos encontramos, agora especificamente, esse feriadão de festas carnavalescas, os que ainda se encontram na espiritualidade, esses espíritos que ainda estão na espiritualidade, eles se aproveitam dos nossos descuidos neste período, dos nossos desregramentos, porque muitas vezes a gente se perde nesses momentos. Então eles se aproximam por afinidade, afinidade dos nossos pensamentos, afinidade com as nossas ações e afinidade com os nossos desregramentos. E eles nos impulsionam, então, mais ainda aos exageros. Sabemos que o carnaval, que significa essa palavra, a carne que nada vale, isso por si só, carnaval, carne que nada vale, já indica o porquê desse nome. Já traz em si, então, a libertinagem como característica. Beber sem moderação, sexo sem cuidados, sem afinidades, apenas pelo prazer sexual. O uso de drogas de todos os tipos, pois quanto mais liberados das responsabilidades do dia a dia, melhor fica. Então, às vezes, irmãos nossos que se sentem sobrecarregados no dia a dia extrapolam durante as festas. E no carnaval as vibrações baixam ainda mais. E o Pai, o nosso Criador, que é Deus, na sua misericórdia, Ele não nos condena à falta de perdão eterno. Como muitas vezes dizem, vai para o inferno, para o purgatório e deu, né? Não, Ele não nos condena a isso, ao contrário. Ele está sempre nos dando novas oportunidades para que nós possamos melhorar, para que nós possamos buscar o arrependimento, para que nós possamos refazer os caminhos errados que praticamos em outras vidas ou até mesmo nesta. Ele está sempre nos dando novas oportunidades. E daí a gente se pergunta, estamos aproveitando essas oportunidades? Estamos vibrando luz ao invés de vibrar nas sombras? Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu para que nós possamos fazer escolhas. Ele deixou para que nós escolhêssemos o nosso caminho, mas Ele sempre queria que nós buscássemos o progresso, através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa disciplina, do nosso trabalho, do nosso conhecimento, da aquisição de novas habilidades a cada reencarnação, porque tudo aquilo que a gente aprende numa reencarnação fica gravado no nosso perispírito e vai servir sempre de impulso para as próximas reencarnações. Então, Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente progredir e nós temos que vibrar paz, harmonia, luz, temos que vibrar no bem. Quando o Espiritismo nos mostra, então, as realidades perante aquilo que fazemos, que é o nosso livre-arbítrio, ele não está nos dizendo que é proibido. Ele está nos alertando perante a consequência do que estamos fazendo. Ele não diz que é proibido, mas ele nos alerta que tudo aquilo que nós fizermos, nós somos responsáveis. Então, quando nós falamos do carnaval, a gente não está proibindo a diversão, a alegria. Nós estamos alertando para os exageros, os desequilíbrios, as vibrações que exalamos e que podem nos conectar com as sombras. Aquilo que já falei, os espíritos ainda que não progrediram, eles vêm e se conectam a nós, nos impulsionando ainda mais ao erro. Então, nós podemos cair na folia com a consciência de que tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. Porque nós alertamos para o equilíbrio, a vigilância e a sintonia, porque foi o que o Mestre Jesus nos alertou, para que nós tivéssemos vigilância. Ele dizia: orai e vigiai. Orar para pedir o apoio dos espíritos de luz e vigiar perante os atos, pensamentos, aquilo que fazemos. Porque os ambientes de excesso, eles facilitam essa afinidade com os espíritos obsessores e eles buscam satisfazer os prazeres inferiores que eles ainda possuem através dos encarnados. Quando nós dizemos, por exemplo, que uma pessoa que é viciada em álcool cada vez piora a sua condição, porque provavelmente outros espíritos desencarnados que já eram alcoólatras se conectam àquela pessoa para poder usufruir dos fluidos do álcool que aquela pessoa assimila. E a mesma coisa é na época do carnaval. Então a psicosfera, que é a atmosfera psíquica do carnaval, muitas vezes e geralmente, em alguns ambientes, ela é pesada, ela gera cansaço, desgaste energético, e conforme nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio, que são as nossas escolhas, nós podemos angariar mais débitos espirituais, além do que já possuímos. Porque toda escolha é livre, mas nunca é sem consciência e responsabilidade. A lei de causa e efeito acompanha cada atitude que nós tomamos. Então o ambiente não determina tudo. A festa ela pode emanar energias boas ou energias más. O que qualifica a experiência é a intenção, o comportamento e o estado íntimo de quem participa. Se eu vou para uma festa para realmente participar com alegria e não chegar a exageros, nem usufruir do álcool, nem de drogas e nem de outros vícios, é uma festa legal. Então, alegria consciente é uma coisa e a perda da lucidez é outra. Vigilância não é medo. Vigiar não é medo, é maturidade espiritual. Significa que nós já temos sabedoria para escolher o que desejamos para nós. A conduta durante a festa é uma escolha pessoal. E o foco deve ser na alegria sadia, mantendo o respeito e a responsabilidade, sem se deixar levar pela loucura coletiva. Então, quais são as nossas alternativas? Consciência tranquila e responsável. Então, muitos espíritas, ou independente da religião, optam por usar o feriado para descanso, para leitura, para estudos e para convivência familiar. Ou participam de encontros, seminários, congressos, em que recarregam as suas energias e aprendem ainda mais. Outros participam das manifestações culturais com moderação, porque o que conta é o estado moral da pessoa. Isso conta não só perante o carnaval. Podemos ir num baile, numa festa. Então, como nós vamos nos conduzir neste ambiente? Então, nós podemos nos inquirir quanto aos efeitos. Isso me fragiliza ou fortalece? A folia é um momento de diversão, risadas e compartilhamento com a família? Qual o objetivo do esclarecimento, então, que nós estamos trazendo aqui? Se for, vá com equilíbrio. Consciências responsáveis sabem o momento da retirada.
Se sentir que aquele ambiente compromete a sua estabilidade moral, talvez a melhor decisão seja outra. Se não se sentir bem, se retire. Nós já temos maturidade espiritual suficiente para saber onde pisamos em terreno seguro ou quando pisamos num terreno escorregadio. Então, que nós possamos ter o discernimento suficiente para entender que a euforia do carnaval, da folia, da alegria, passa na quarta-feira. Aí, então, os nossos atos executados durante esse período podem nos trazer um vazio enorme ou até consequências inevitáveis e intransferíveis. E às vezes consequências que podem acarretar dores para o futuro ou para encarnações. Não apenas uma, mas muitas, dependendo daquilo que nós fizermos. Então que a gente use a festa, a alegria para descontrair, mas com a sabedoria e a consciência de que nossas atitudes terão o efeito do que criamos. O equilíbrio irá evitar comportamentos que possam resultar em danos físicos ou espirituais. Equilíbrio sempre, no nosso dia a dia, nos atos e pensamentos. E para encerrar, eu trago um pequeno texto de Leon Denis, do livro O Grande Enigma. Então ele diz assim: trabalha, ama e ora. Cultiva a tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência, torna-a mais vasta e mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo de onde deve sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em tua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unido aos seres que amaste, que vivem e reviverão contigo em encarnações futuras. Evolverás em comum na espiral das existências, no seio de maravilhas insuspeitadas, porque o universo é assim. Tudo se desenvolve pelo trabalho e expande suas metamorfoses vivas, oferecendo gozos, satisfações sempre crescentes, sempre renovadas às aspirações, aos puros desejos do Espírito. Que possamos orar e vigiar e agir com equilíbrio, que é o que Jesus espera de cada um de nós, para que possamos herdar o planeta de regeneração que está por vir. Obrigada, irmãos, pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós, nossos familiares, entes queridos, e que assim seja. Que assim seja.